Êxodo capítulo 17. Amém? Eu tenho pensado, ultimamente, sobre adiantar um pouco os estudos de Êxodo. Pular alguns capítulos aí. Mas todas as vezes que eu tento fazer isso, começo a olhar os capítulos, meu coração aperta. Graças a Deus. Obrigado pelo retorno. Porque todo capítulo tem um evento fantástico, que a gente não pode perder. Mas, realmente, o estudo vai ficando longo, né? Na medida do possível, sem prejudicar muito aí o conteúdo, eu vou aí unindo os capítulos. Nós estamos agora... Obrigado. Se chegar alguém aí, tem folha aqui, viu, não? Por gentileza, vocês fiquem de olho para a gente, que às vezes me passa desapercebido. Nós estamos na parte em que o povo de Deus está caminhando pelo deserto. Por isso, eu coloquei aí, nesses últimos estudos, o tema A Caminhada do Povo de Deus no Deserto. Desafios e conquistas. E o que nós temos feito é estabelecido um paralelo entre a caminhada do povo de Deus no deserto e a nossa vida cristã. E eu me convenço cada vez mais que eu estudo que, de fato, essa é uma comparação que pode e deve ser feita. Para que foi registrado, ou por que foi registrado esses eventos do povo de Deus saindo do Egito em direção a Canaã? Uma boa parte da Bíblia é o registro dessa caminhada do povo. Por que isso foi registrado? Apenas para conhecimento histórico? É lógico que não. Tem uma aplicação espiritual para nós. Se nós formos pensar bem, de fato, nós caminhamos no deserto. Pare para pensar um pouquinho. Quando a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, e esse é um dos textos, e existem tantos outros. Quando a gente começa a olhar ao nosso redor e perceber a vida ao nosso redor fora da direção de Deus, a vida ao nosso redor fora da direção de Deus, e pensar que nós estamos inseridos nesse contexto para fazer diferença como igreja, então aí eu acho que nós podemos concordar que nós estamos caminhando no deserto mesmo. Deserto significa carência. Deserto significa esterilidade, né? Escassez, carência, esterilidade. E, de certa forma, o mundo que nos rodeia é exatamente isso. O povo de Deus a caminho é a igreja hoje. A palavra nos exorta sempre a não nos conformarmos com esse mundo, nos dizendo que nós não pertencemos a esse mundo. Significa que nós estamos aqui de passagem, então nós estamos numa caminhada. O nosso destino final é o céu, assim como o destino final desse povo era a terra de Canaã. Então há uma riqueza de aplicações espirituais para a nossa vida, quando nós olhamos para esses textos do livro do Êxodo, e posteriormente de outros livros aí para frente, como Levítico e Números, também falam dessa caminhada do povo pelo deserto. Eu gosto muito de pensar e de meditar no livro de Josué, que é outro livro também que fala da caminhada desse povo. Enfim, nós estamos caminhando com esse povo de Deus no deserto. Quais as lições que nós podemos tirar? Vamos ler o texto, uma parte do texto aqui, e vamos ver o que está acontecendo com esse povo agora. Capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor,
acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eu quero parar nessa pergunta com os irmãos. Está o Senhor no meio de nós ou não? Primeira lição desse episódio é que esse povo, mais uma vez, está sendo treinado, está sendo desafiado, está sendo testado a continuar confiando em Deus. Esse povo, há algum tempo atrás, conforme o capítulo 17, experimentou 2 grandes milagres. Aliás, 3 milagres. A água que Deus proveu quando tiveram sede. Maná e codornizes. Deus, de forma sobrenatural, sustentou esse povo. Então, esse povo, depois desse momento, de experimentar, de ter essa experiência da providência divina, eles continuam caminhando. E aí fazem uma parada. E, novamente, o que acontece? Eles são testados, são provados, porque falta água. Então, qual é o plano de Deus aqui? O que Deus está querendo? Será que esse povo está fora da obediência do Senhor? O texto nos diz aqui que eles caminharam e fizeram paradas segundo o mandamento do Senhor. Esse povo não está fora da obediência. Estão em obediência a Deus, caminhando e parando onde Deus havia ordenado. Mas mesmo em obediência a Deus, esse povo experimenta falta, experimenta carência. Olha que lição maravilhosa para nós. Porque às vezes a gente tem a ideia, e eu reconheço que muitas das mensagens que às vezes nós temos ouvido por aí, querem transmitir para nós esse tipo de cristianismo. Bom, eu estou em obediência a Deus, eu sou o crente, estou em obediência a Deus, e eu não vou ter problema de tipo nenhum. Esse é o pilar central da teologia da prosperidade, que vocês já devem ter ouvido falar tantas vezes aí. Há pouco tempo eu estava ouvindo um pastor pregar aí, dos programas, um pastor pregando, e ele se defendendo porque as pessoas estavam acusando ele de pregar a teologia da prosperidade. Então ele estava se defendendo. Por quê? Porque essa teologia da prosperidade, ela é uma teologia hoje bastante divulgada. Muitas denominações e igrejas hoje estão
insistindo nesse ensino para os seus fiéis, embora essa teologia não tenha apoio bíblico. Mas muitas igrejas e denominações inteiras estão sendo construídas em cima dessa teologia. Se você é crente, se você é cristão, você não terá problemas. E se você tem problemas, é porque você não tem fé, ou está em desobediência. E as consequências disso, gente, são terríveis. Porque se a provação persiste, se o problema persiste, e muitas vezes a pessoa que está em luta, que está com problema, ele está vivendo momentos de angústia mesmo, difíceis. Então, quando ele é convencido de que ele está sofrendo, e a sua família, e os seus, porque ele não tem fé, e ele não consegue mudar esse quadro, o que resta a ele? Não é? Eu fazia capelania no Hospital das Clínicas em São Paulo, e um dia eu cheguei lá para o trabalho de manhã, e o pessoal estava comentando lá, alguém tinha subido no último andar de uma das alas do hospital e pulado, tentado suicídio. Pelo menos tinha tentado, não conseguiu. E graças a Deus não conseguiu. E aí a gente começou a conversar, o que aconteceu? E aí as pessoas estavam alegando lá, principalmente a direção do hospital, de que aquela pessoa tinha sido anteriormente visitada por um pastor, o pastor tinha prometido a ele que ele iria ser curado de AIDS. E orar, e ele ia ser curado. E isso não aconteceu. Então ele começou a questionar e o pastor falou para ele, isso aí, o problema é seu, que você não tem fé. Abandonado pela família, descriminalizado pela sociedade. E olha, aqui isso já faz quantos anos? Talvez mais de 20 anos. Isso faz. Então a AIDS era uma coisa nova na sociedade ainda. E aí isso gerou um transtorno grande, atrapalhou muito o nosso trabalho. Porque as pessoas não fazem distinção. Para eles, todos os pastores e todos que fazem visita nos quartos ensinam isso. Então aí começa, né? Mas esses evangélicos também, esses evangélicos, e pá. Então foi um momento difícil. Então a gente percebe uma consequência terrível na vida das pessoas quando essa doutrina entra no coração e na alma da pessoa, ela acredita mesmo. Gente, nós não estamos isentos desse tipo de entendimento. Pare um pouquinho e pense, quando as coisas não vão bem, o que você pensa? Primeira coisa, né? E eu estou em pecado. E é terrível quando os próprios irmãos em Cristo... irmão, dá uma olhada na sua vida aí, hein? Que nada para você dar certo, né? Você já tentou isso, já tentou aquilo, né? Porque você... Ora, a gente tem que ter muito equilíbrio na palavra, porque a gente sabe que o pecado traz consequências. E, de repente, a gente está sofrendo porque nós fizemos escolhas erradas. E aí nós precisamos, de fato, arrepender e consertar a nossa vida e fazer os ajustes. Mas nem sempre a carência, a falta, os problemas virão porque nós estamos em desobediência. E esse texto é claro. Ora, eles saíram do Egito por ordem do Senhor, caminharam por ordem do Senhor, pararam por ordem do Senhor, e mesmo assim, tinham muitas dificuldades. Imagina, gente, Moisés na liderança desse povo, tendo que explicar isso para esse povo. E não era, gente, meia dúzia, não, era muita gente. O desafio de continuar confiando
Esse é um desafio que está posto diante de nós. Mesmo estando conscientes de estarmos obedecendo a Deus, não devemos baixar a nossa guarda. A nossa tendência de relaxarmos e esquecermos que as promessas de Deus, quanto à graça e socorro, não nos isentam de provações. As promessas de Deus, quanto à graça e o socorro na nossa vida, não nos isentam de provações. Amém? O desafio é continuar confiando, continuar em obediência, não relaxar no nosso cuidado. Não significa que você não está em obediência quando vem problemas. O verso 2, 3 e 4 traz um desafio muito específico à liderança. Porque o texto nos diz que o povo contendeu com Moisés. Se revoltaram contra Moisés. De novo, você observa que isso aí está virando uma moda nessa caminhada do povo. Toda dificuldade que tinha, se voltam contra Moisés. E o que Moisés responde? Por que vocês estão contendendo comigo? Por que vocês estão contendendo comigo? Por que tentais ao Senhor? Porque, na verdade, gente, a nossa murmuração, ela não é contra as pessoas, é finalmente, contra Deus. Quem dirige a nossa vida? A gente, com tranquilidade, fala, Deus é quem dirige a minha vida, pastor. E eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Se Deus dirige a sua vida e todas as coisas cooperam, por que murmurar? Deus dirige a sua vida, então, se veio a aprovação, ela veio com um propósito. E os propósitos de Deus são sempre de bem e nunca de mal. Você crê nisso? Amém. Então, por que murmurar? Essa é a teologia de Moisés. Por que vocês estão condenando comigo, se é Deus quem dirige a nossa vida? Por que vocês estão tentando a Deus? Veja como Moisés levou o povo a refletir. O problema de vocês não é comigo, o problema de vocês é com Deus. É Ele que dirige. Interessante isso, né, meus irmãos? Vocês percebem como que essa lição é uma lição que a gente parece que precisa ficar aprendendo todos os dias e lembrando disso todos os dias. Porque com muita facilidade, essa boca que louva a Deus murmura. Pare um pouquinho e pense na sua história. Nem todas as coisas que aconteceram até hoje foram coisas muito boas e agradáveis. Tem algumas que você gostaria de esquecer. Mas Deus tem um propósito nisso. Hoje eu ouvi uma história triste de uma jovem senhora que pela segunda vez foi abusada, uma vez na infância e outra vez quando adulta. E eu estava comentando com a amiga dela, como é que fica a cabeça dela? Ela falou, pastor, quando ela recebeu a Cristo Jesus como Salvador, ela conseguiu administrar o abuso da infância, e agora, em Cristo, eu não sei como é que ela vai fazer. Difícil, né? Porque eu estou falando todas as coisas que cooperam bem daquele que amam, é tranquilo quando as coisas vão mais ou menos. E quando vem uma tragédia dessa na sua vida, hein? Como é difícil, né, gente? Como é difícil. Deus dirige a sua vida ou não? Deus dirige a sua vida ou não? Essa é a pergunta. O Senhor está no meio de nós ou não? Olha que pergunta, gente.
O Senhor está no meio de nós ou não? O Senhor está na minha vida, eu sirvo a Deus ou não? Ele é meu Senhor ou não? Essa é uma pergunta que sempre aparece diante de nós. Moisés está sendo desafiado, porque a sua liderança está sendo questionada. E Moisés, então, faz o que todo líder deveria fazer, relembrar o povo que as murmurações deles são, na realidade, contra Deus. Os homens têm grande dificuldade de serem honestos consigo mesmo. Você diz amém a isso ou não? Os homens têm sido têm grande dificuldade de ser honestos consigo mesmo. Então vamos culpar alguém. Vamos responsabilizar alguém. Principalmente quando aperta, né, Cássio? O que é que Moisés fez diante dessa dura prova de fogo como líder? O que ele fez? Versículo 4. Você quer aprender sobre liderança, é estudar a vida de Moisés. Não, acho que é um dos exemplos mais completos que nós temos na Bíblia de liderança. O que Moisés fez? Liderança espiritual, é lógico, né? Não é a liderança que a gente vê aí. Oi? Clamou a Deus. Esse é o recurso de todo líder. Eu fico impressionado com a conexão direta de Moisés com Deus. Coisa aperta, Moisés corre para Deus. Parece que era direto. O povo falava de um lado, Moisés ouvia e imediatamente Moisés já virava e falava com Deus. E houve um momento difícil na liderança de Moisés, em que ele foi questionado até pelo seu irmão e a sua irmã. Ele foi questionado por Arão e por Miriam. E Moisés ficou firme. E Deus se irou com aquilo. E falou com Miriam e Arão. Falou, por acaso eu não falo direto, boca a boca com Moisés? Por que vocês estão se voltando contra ele? Ele é um servo fiel. Números capítulo 20. Que coisa maravilhosa. Deus dizendo assim, eu falo boca a boca com ele. Ele vê a minha forma. A Bíblia diz que Moisés via a forma de Deus. E eu não sei explicar isso não, meu irmão. Moisés via a forma. Tal era a conexão íntima desse homem com Deus. Deus falou, eu falo boca a boca com ele. Por que vocês estão questionando ele? Ele é um servo fiel. E a ira de Deus veio sobre Miriam e Arão. E Moisés mostra mais uma vez o seu caráter quando ele pediu a Deus para não castigar Miriam. Ele falou, Deus, cura Miriam. Porque Deus colocou uma lepra em Miriam. Colocou uma lepra em Miriam como castigo da rebeldia dela contra a liderança. Hoje em dia nós temos duas crises, né? Temos a crise de liderança e temos a crise de submissão à liderança. A gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Né? As pessoas têm dificuldade de submeter a liderança. Por outro lado, os líderes não nos inspiram confiança. Então fica esse jogo, né? Então Deus se manifestou de uma forma violenta na vida de Miriam. Colocou uma lepra em Miriam. E Moisés falou, Deus, tira essa lepra da minha irmã. Cura minha irmã. E Deus falou, tá bom, Moisés. Tá bom. Vou tirar a lepra da sua irmã. Agora ela vai ficar de castigo 7 dias, fora do arraial. Toca ela para fora 7 dias, aí deixa ela de castigo lá, refletindo sobre a vida. E depois de 7 dias, ele mandou Miriam voltar. Falou, agora vocês podem partir. Ela já teve o castigo dela. E, meus irmãos, é tremendo isso que nós servimos, hein? E Arão ficou ali, né? Deus tem misericórdia da minha irmã, que loucura que nós fizemos. Então, querido, Moisés é reconhecido como
o homem muito manso. O grande recurso da liderança é a oração. A oração é o refúgio da liderança. Moisés não revidou ao povo e nem mesmo fugiu com medo. Moisés correu para o recurso que é Deus. Amém? O terceiro desafio aqui volta novamente ao povo, o desafio de confiar na providência sobrenatural de Deus. Respondeu o Senhor a Moisés: Moisés, vá diante desse povo, toma alguns anciãos de Israel, pega na mão o bordão, essa vara que você traz com você desde o início, significando autoridade, a mesma vara que você feriu o rio, e então se coloque diante da rocha, fira a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés então fez exatamente como Deus mandou, feriu a rocha e saiu água da rocha na presença dos anciãos de Israel. Essa rocha torna-se, no decorrer da história, figura de Cristo. Cristo é a rocha. A vara, símbolo do poder e da autoridade de Deus. E isso é uma simbologia que aparece várias vezes no Velho Testamento. Repetidas vezes. Moisés representa a lei de Deus. Então você tem aqui 3 grandes símbolos que aparecem em todo o Velho Testamento, principalmente nos primeiros capítulos. A rocha deveria ser ferida. Com clareza, isto nos faz lembrar de que Cristo somente poderia nos salvar se ele fosse ferido em nosso lugar. A rocha foi ferida por Moisés. O pecado é a transgressão da lei. E a morte é a penalidade daquele que transgride a lei. Cristo nasceu sob a lei. Honrou os preceitos da lei com a vida pura. E tomou o nosso lugar no Calvário. A maldição da lei, a maldição que estava sobre nós, caiu sobre Cristo. E a Bíblia diz que ele levou os nossos pecados no madeiro, na cruz. Tudo isso é símbolo ou é tipificado no ferir da rocha por Moisés, que é o representante da lei de Israel. Amém? A rocha foi ferida enquanto os anciãos de Israel serviam de testemunha. Da mesma maneira, a morte e a ressurreição de Cristo foi cercada por um grande número de testemunhas. O ferir da rocha supriu Israel com uma água que deu sustento à vida. A morte de Cristo tornou-se a água da vida, que supre as nossas necessidades espirituais. A rocha nunca mais deveria ser ferida. Cristo morreu uma vez por nossos pecados, e isso foi suficiente. Quando Moisés mais tarde feriu novamente a rocha, o que aconteceu com ele? Ele foi punido severamente. E severamente mesmo. Porque por causa disso ele não entrou na terra prometida. Então, essa rocha que é ferida por Moisés aqui, apontava para a rocha que seria erguida mais tarde, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O desafio de um bom testemunho em meio às provas. Infelizmente, o povo fracassou no testemunho. Duvidaram, murmuraram. E aquele lugar virou testemunho do fracasso daquele povo. Cuidado.
aqui um alerta para nós. O testemunho de nós, o desafio de nós sempre darmos um bom testemunho quando vêm as provas. É na hora da prova que a gente, de fato, mostra o nosso caráter. É na hora da prova que, de fato, nós somos testados até o limite. É a prova que traz o que está dentro do nosso coração para ser tratado. Infelizmente, o povo fracassou. E aquele lugar ganhou o nome de Massá e Meribá, que deveriam lembrar o povo desse fracasso. Massá significa tentação, eles tentaram a Deus. E Meribá significa contenda, eles contenderam com Deus. O lugar permaneceu como lembrança da descrença de Israel. O desafio constante de enfrentar o pior dos inimigos. E agora segue-se a história aí, e você vai perceber que pela primeira vez na caminhada de Israel, eles têm um inimigo, eles têm que batalhar. Se levanta um inimigo antigo do povo, Amaleque. Diz-nos o texto, versículo 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rifidim. Com isto ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saí a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Agora se levanta um inimigo, uma batalha muito concreta, muito real para o povo de Deus. Os estudiosos da Bíblia acreditam que Amaleque simboliza a nossa carne, ou a nossa tendência natural para o pecado, a nossa tendência natural para a desobediência. Isso os estudiosos estabelecem essa comparação. Por quê? Porque Amaleque é inimigo do povo de Deus desde o começo até o fim. Qual o inimigo que nós temos como cristãos desde o começo e vai até o fim? Qual? A nossa carne. O pior dos inimigos. E interessante você observar que até aqui os inimigos do povo de Deus não são externos, são internos. Os irmãos entenderam isso? Até esse lugar da caminhada, qual era o problema que o povo tinha? Os inimigos estavam ameaçando eles? Não. O problema estava dentro deles mesmos. Eles mesmos se revoltaram. Então, quando se levanta Amaleque, os estudiosos acreditam que Amaleque foi para lembrar o povo, o pior inimigo de vocês não são os externos, são os externos, são aqueles que estão com vocês desde o início e vão ficar até o final. A Bíblia diz que nós temos 3 grandes inimigos, né? O mundo, que jaz no maligno e que nos rodeia, o diabo, Satanás, e o outro, a carne. O mundo é externo,
Diabo é externo, mas a carne é interno. Nosso inimigo íntimo, o inimigo com o qual nós dormimos e acordamos. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. O escritor bíblico diz: quem o entenderá? Quem o entenderá? Esse é o nosso pior inimigo. Você já observou o comportamento do homem e já ficou assim, pensando, meu Deus, como é que explica isso? E você não tem explicação. Às vezes as nossas próprias atitudes. O apóstolo Paulo mesmo retrata isso em Romanos. Quando ele diz assim, acerca da luta interior dele, ele fala, olha, o mal, o bem que eu quero, eu não faço, eu acabo fazendo mal. Paulo não estava falando do diabo, gente. Paulo estava falando dele mesmo. De alguma força que vinha de dentro. A nossa natureza pecaminosa, o nosso velho homem. A Bíblia diz que a lei do Espírito agora domina a nossa natureza carnal, mas ela ainda vive e de vez em quando ela se levanta. Por isso o apóstolo Paulo nos aconselha a mortificar a carne, a matar a carne. O apóstolo Paulo usa essa expressão, mortificardes os feitos da carne. Ou seja, todo dia nós temos essa batalha contra esse inimigo íntimo. Todo dia nós temos que resolver não ceder à natureza carnal. Só para lembrar, qual o fruto da carne, os frutos da carne? Só para lembrar. Vamos lá, Gálatas capítulo 5. Abra lá sua Bíblia lá, só para lembrar. Ah, pastor, como é que essa carne se manifesta na minha vida? Como é que esse negócio de natureza carnal, natureza pecaminosa? Vamos pelo fruto, que fica mais fácil da gente entender. Abre sua Bíblia lá em Gálatas. E a Bíblia compara lá o fruto do Espírito e o fruto da carne. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Vamos falar aí. Prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebediço, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Então, a listinha básica. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas na minha infância eu lia esse texto e achava que esse texto estava falando de pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que não estão ainda em Cristo, depois que eu entendi que esse texto está falando para crentes. E aí a minha cabeça deu um nó. Mas à medida que eu fui crescendo e amadurecendo, eu percebi que era realmente para crente. Amém? Os irmãos também já passaram por essa dúvida aí? Pastor, mas como que pode? Crente na prostituição. É porque nós temos uma ideia de prostituição muito superficial. A Bíblia diz que o povo de Israel se prostituía com outros deuses. Olha aí. Impureza e lascívia. Aqui está mais fácil da gente aceitar para crente, né? Impureza e lascívia. A gente até, não, isso aqui eu até entendo. Mas as coisas estão muito ligadas. Idolatria. Ah, não, isso aqui não. A gente acha que idolatria é só você estar diante de uma imagem que representa Deus e você ficar lá fazendo as suas rezas. Só isso? Ah, não é só isso, não. Tudo aquilo que ocupa prioridade na nossa vida ao invés de Deus e o seu reino pode se tornar imagem de idolatria. Feitiçaria.
inimizade. Isso também, né, irmãos? Difícil de acontecer no meio da igreja. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria. Esse é o inimigo que eu considero o pior de todos os inimigos. É a nossa velha natureza. E até o último suspiro, nós vamos lutar contra ela. Esse é um desafio nosso. Amém? O extraordinário recurso por trás dessa batalha, versículo 9 e 13. Qual que é o recurso? De novo, o que a Bíblia nos ensina aí? O que Moisés fez diante dessa peleja com Amaleque? O que o povo de Deus está aprendendo? Duas coisas básicas. Como se vence a natureza carnal? Duas coisas básicas. Qual a lição aqui? Dá uma lidinha no texto de novo e me responde essa pergunta, para você não dormir. Duas lições. Pastor, esse inimigo é violento, como que eu enfrento ele? Moisés nos ensina duas coisas. A palavra aqui. Leia para mim aí, ache para mim. Duas coisas. O que Moisés fez? É só você olhar o que Moisés fez que você vai matar a charada. A resposta está aí. Você vai ganhar 10 na prova. O que Moisés fez? Ó, gente, esse inimigo é violento. Vamos nos esconder. Cada um vai para sua casa e fica lá escondido. Foi? O que ele falou? Josué, pega os melhores e vamos para a luta. Bonito, hein? Vamos para a luta. E enquanto eu vou fazer o quê? O que Moisés estava fazendo, gente? Orando. Como que a gente vence essa luta? Orando e trabalhando. Orando e atacando a carne. Lutando contra a carne. É o que Paulo nos ensina. Por isso que mais tarde, lá em Gálatas, Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Então é andar no Espírito, é fazer aquilo que agrada o Espírito, que fortalece a sua vida contra a carne. E de todas as armas, gente, a oração é a mais poderosa. A oração é a arma mais poderosa. E talvez a gente entenda porque muitas vezes nós fracassamos nessa luta, porque na verdade oramos pouco. Por falar em oração, sexta-feira, 9 horas, tem vigília. Uma oportunidade para nós estarmos juntos aqui orando, saindo da nossa rotina um pouquinho, trazendo as nossas preocupações e os nossos problemas ao Senhor. A luta contra a carne é uma batalha, é difícil. O que nós aprendemos sobre a oração com Moisés? A oração não dispensa trabalho. Moisés foi orar e Josué foi batalhar. Os soldados de Deus necessitam de oração. A oração é um trabalho duro. Tão duro que Moisés começou a se cansar. E aí arrumaram uma pedra. Eu não sei por que não puseram uma almofada para ele. Puseram uma pedra, Zé Mauro. Por que será? Moisés senta na pedra dura aí. Coitado dele. Puseram uma pedra. Ele estava em pé, né? Falou, Moisés, para melhorar um pouquinho, senta na pedra aí. E os braços de Moisés começaram a se cansar. E aí colocou um de cada lado. Gente, que figura maravilhosa, hein? Que figura maravilhosa. Deus ensinando para Moisés, Moisés, essa peleja você não consegue vencer sozinho, você precisa de apoio. Que lição para a liderança, Samuel, para nós que somos líderes. Nenhum líder consegue nada sozinho. Todo líder precisa de alguém para batalhar, todo líder precisa de alguém para sustentar os seus braços.
Todo líder precisa disso. Lembrei do gráfico lá na sua empresa, Zé Mauro. Zé Mauro colocou lá na empresa, lá na Algar, isso não foi, Zé? E ele estava compartilhando isso comigo. O líder precisa de ter um guerreiro, o líder precisa de ter alguém que sustenta os seus braços. Josué era o guerreiro de Moisés. Que bonito, né? Como Deus valoriza essa interligação. Essa interligação. O líder que quer fazer sozinho, acaba se cansando mesmo. Que exemplo bonito de Arão e Hur, né, gente? Esses homens nunca ganharam placa de homenagem pelos seus serviços prestados. Você nunca ouviu, eu nunca ouvi uma mensagem sobre Arão e Hur, e eu vou fazer uma mensagem sobre esses dois, pelo menos para corrigir. Eu nunca fiz uma mensagem sobre esses dois. Olha aí, que erro. Deveria ter feito. Por quê? Quem segura os braços das pessoas normalmente não é reconhecido. É um erro. É um erro. E a gente, como pastor, sabe disso. Às vezes as pessoas se aproximam da gente e falam assim, eu estou orando por você. Ou há tanto tempo eu oro por você. Gente, isso tem um valor enorme. Às vezes você não pode fazer o que Moisés fazia. Arão e Hur não podiam fazer o que Moisés fazia. Né? Eu não posso fazer o que você faz, você às vezes não pode fazer o que eu faço. Mas nós podemos nos ajudar. Não é? Que coisa maravilhosa. Cada um ajuda o outro dentro daquilo que pode. Moisés estava aprendendo uma grande lição. Moisés, eu falo boca a boca com você, mas sozinho você não consegue não. Você precisa de dois aí, ó. Vou colocar dois do seu lado. E Josué vai guerrear. Delegação de poder, viu, Guilherme? Delegação de autoridade na liderança. Moisés não foi para a luta. Josué, você vai representar a gente. Olha a confiança de Moisés em Josué. Não é, Cássio? Já parou para pensar nisso? A confiança de Moisés em Josué. Falou, Josué, você vai representar o povo, você vai liderar o povo. Pode ir. Se Moisés fosse um líder centralizador, ele tinha feito assim, vocês ficam aqui orando, porque eu vou para frente da batalha, porque se a gente fracassar, eu estou perdido. Não. Eu não sou um homem de batalha, eu sou um homem de oração. Então, quem é de batalha aqui é você, Josué. Você vai lá e faz o que você sabe fazer. E eu faço o que Deus me chamou para fazer. Vai. E dividiu as tarefas, gente. Olha quanta lição bonita para a liderança. O chamado de Deus para nós. Ah, eu não sei o que eu faço na igreja, não. Ah, meu irmão. Lembra de Arão e Hur. Agora, se você está esperando uma placa, acho que Arão e Hur nunca ganharam placa nem homenagem. Mas eu tenho certeza que esses homens foram fundamentais. E no final das contas, esses homens serão honrados por Deus. Amém. O desafio final, depois daquela vitória extraordinária, Moisés se levantou e diz assim, essa vitória é do Senhor, Ele é a nossa bandeira. Nem Moisés, nem Josué levariam o crédito da vitória. Ele deveria ser dado ao eterno e autossuficiente Deus de Israel. Seu nome era o estandarte deles. O nome de Deus era a bandeira deles. Que assim também seja com nós, conosco. Que sempre venhamos a dar glória a Deus por cada vitória obtida. Amém. Alguma pergunta, alguma colocação dos irmãos? Nenhuma, gente? Vamos ficar de pé, então, e orar. Vamos orar um pouquinho sobre isso que nós vimos aqui. Essas 7 lições, esses 7 desafios. O desafio de continuar confiando. Eu não sei como tem sido esse momento na sua vida. De repente, essa é a palavra de Deus para você essa noite. Meu filho, continue confiando. Eu estou no controle.
recurso extraordinário da oração. Lembre-se disso. Que recurso extraordinário nós temos, a oração. Creia na ação sobrenatural de Deus. Deus fez brotar água da rocha para sustentar seus filhos. Diante das provas, dê um bom testemunho. Lembre-se que o pior dos nossos inimigos está dentro de nós mesmos. A nossa natureza pecaminosa.